Que Deus lhe abençoe mais uma vez. Obrigado por estar aqui, pela rica oportunidade que você me concede de poder falar das maravilhas de Deus. O Espírito Santo de Deus vem te iluminar, te dar graça e todo entendimento na palavra do Senhor. Você já viu que dentro da palavra de Deus existem homens que parecem sobrenaturais? Mas como assim? Homens que passaram por grandes dificuldades, mas permaneceram mesmo na sua fé. Homens que acreditaram no Senhor em meio a toda a turbulência do lado de fora e a sua fé continuou sendo em Deus. As pessoas estão à procura disso, desse equilíbrio do lado de fora, as dificuldades vindo, mas permanecer o mesmo. Então procura o psicólogo, procura livro, procura palestra. Eles querem encontrar um ponto de equilíbrio aqui dentro, a qual, de alguma forma, as dificuldades que sobrevêm, as turbulências, faça permanecer o mesmo. De repente, numa dificuldade familiar, no trabalho, emocional, uma perda, mas eles estão ali firmados, equilibrados. E a Bíblia ela mostra vários homens que confiaram no Senhor e permaneceram mesmo. Por exemplo, Jó capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21, fala que depois de ele ter perdido tudo, ele rasga suas vestes, raspa a sua cabeça e diz, fala, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha perdido seus filhos, seus animais, seus servos, e era a primeira fase da sua provação, mas ele permaneceu o mesmo. O próprio Davi também, no Salmo de número 27, versículo 10, diz assim, ainda que meu pai e minha mãe venham me abandonar, o Senhor me recolheria. Ele está falando de um ápice de abandono, quando o pai e mãe abandonam aquilo que eles geraram, uma criança, o seu filho, é um ápice de um abandono, mas ele acreditava, ele acredita que o Senhor vinha estar juntamente com ele. A Bíblia também fala em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 17 até o 18, Abacuque começa a falar de coisas que sustentam o homem na alimentação. Ele diz assim, portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ou produto da oliveira minta, nos campos não haja animais. Aí ele fala, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está falando de coisas que o homem precisa, comida, bebida, mas ele fala que ainda que faltasse tudo isso, ele se alegraria no Senhor, no Deus da salvação dele. Indo para o Novo Testamento, Atos 16, capítulo de número 16, fala a respeito de Paulo e Silas. No verso de número 22, fala que depois de ele estar pregando numa cidade, Paulo e Silas, os magistrados se levantam ali com ódio e começam a agitar a multidão, a ponto de açoitar esses homens, prender eles no cárcere, suas mãos, seus pés, e o texto bíblico diz que perto da meia-noite, esses dois homens que foram humilhados, ultrajados, açoitados, presos agora, estavam orando e cantando um hino ao nome do Senhor. Ou seja, a sua fé não foi abalada. Estevão também, no capítulo 7 de Atos, voltando e terminando aqui, né, diz que ele pregando ali também, de uma forma assim poderosa, a multidão se levantou contra ele e apedrejando ele, de uma certa forma entregou o seu espírito ao Senhor, perdoou aqueles homens e faleceu, mas também adorou ao nome do Senhor. Então, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não perderam a sua fé. Do lado de fora, uma turbulência imensa, do lado de fora, perseguição, conflito, mas eles permaneceram firmes. Isso se chama aqui do lado de fora resiliência, que é a capacidade de suportar as dificuldades da vida e permanecer o mesmo. A resiliência é um termo que é científico, né? Se eu não me engano, o cientista Thomas Young, em 1807, quando ele estudava ali a tensão em cima dos metais, ele descobriu, né, que o metal, ele sendo tensionado, até um certo tipo de ponto, ele voltava à sua forma original. Basicamente, a resiliência é isso, é você ser tensionado, uma pressão sobre você, sobre a sua vida, em certa determinada área, mas você permanecer o mesmo, equilibrado por dentro, não perdendo os seus valores e nem os seus princípios. É como eu era menino e eu tinha aquela bola, a famosa bola dente de leite, eu apertava ela, mas quando soltava, ela voltava para o seu estado normal. Ela recebia uma atenção, mas voltava para o seu estado normal. Então essa capacidade de receber toda a atenção, toda a pressão das coisas do mundo, o texto bíblico mostra um monte de homens que eu acabei de citar, Jó, Davi, Abacuque, Paulo e Silas, Estevão, e esses homens ficaram o mesmo, com seus valores, acreditando, confiando em Deus.
Logicamente, a gente não vai achar esse termo, a resiliência, na Bíblia, mas nós vamos achar um grande ensinamento da palavra de Deus de como ter resiliência em meio às dificuldades da vida. Abra comigo Mateus capítulo de número 7, versículo de número 24 em diante. Mateus capítulo de número 7, verso de número 24 em diante, fala a respeito dessa capacidade de permanecer o mesmo em meio às dificuldades. E diz assim, Mateus capítulo 7, verso de número 24 em diante. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos e combateram contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, a outra parte diz assim: aquele que ouve essas palavras e não cumpre ou não pratica, eu comparo com um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram a chuva, os ventos, correram os rios, sopraram os ventos contra a casa, combateram contra aquela casa, caiu e grande foi a sua queda. A primeira coisa nesse texto, em Mateus capítulo de número 7, 24 em diante, ele faz comparação sobre duas pessoas, o prudente, o insensato. O prudente é aquele que ele calcula o impacto de uma atitude que ele vai tomar. Aqui é o camarada que ele vai construir calculando o futuro. Provavelmente vou construir a minha casa e futuramente pode vir chuva, pode vir vento e eu tenho que saber como é que eu vou construir para suportar tudo isso. Então, logicamente, o prudente é um camarada cauteloso, E o insensato? O insensato é uma pessoa descuidada, inconsequente, uma pessoa que não é sã da consciência, que faz tudo ao seu bel prazer, conforme ele quer. Então, aquele que cumpre é prudente, aquele que ouve e não cumpre é insensato. Mas vamos falar sobre as mesmas coisas que os dois, as mesmas oportunidades que os dois tiveram. Por exemplo, eles ouviram, tanto prudente como insensato, ouviram a mesma palavra. Os dois tiveram a oportunidade de construir no mesmo terreno e os dois passaram pelas mesmas dificuldades. Qual foi a diferença? É que um ouviu a palavra e cumpriu. O outro ouviu a palavra e não cumpriu. Vamos lá. O texto bíblico diz de Lucas, no capítulo 6, da mesma palavra, Lucas falando, que o que ouve e cumpre é semelhante ao homem que abre um buraco na terra, cava fundo e coloca os seus alicerces bem fundo ali. Lembra que o prudente é aquele cuidadoso, aquele que calcula? Então, o que ouve a palavra, ele é semelhante àquele que abre um buraco, antes de edificar para cima, ele cria as raízes e ali ele começa a edificar. E já o insensato, ele é aquele camarada que vê a terra, olha, pensa que está apto para construir, constrói em cima da terra, sem fundamentar, sem fundamento, sem raízes, sem uma estrutura para baixo. O texto bíblico aqui, ele nos traz um grande ensinamento acerca disso. Veja bem, Tiago, o livro de Tiago, ele começa a falar uma coisa muito interessante. Tiago, se eu não me engano, capítulo de número 1. Ele fala uma coisa muito interessante acerca daqueles que ouvem a palavra e não praticam. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 22, diz assim, e sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla-se assim no espelho o rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, vai e esquece de como era. Tiago está falando aqui que aqueles que ouvem a palavra e não cumprem é semelhante a uma pessoa que o quê? Ele vai diante do espelho, olha e se esquece como que é. Agora, aquele que ouve a palavra e é cumpridor, é como se ele fosse diante do espelho, visse as imperfeições e corrigisse ali as suas imperfeições ali. Então, todo aquele que é insensato, que ouve a palavra de Deus, é uma pessoa que é descuidada com sua vida. Lembrando que o texto aqui está dizendo de uma construção de uma casa, é uma casa espiritual. Toda vez que você decide por não cumprir a palavra de Deus, você está colocando materiais fracos na sua vida. Você toma suas próprias decisões,
você não consulta a Deus, você é até cristão, você vai na igreja, você adora o Senhor, participa de algumas coisas, mas tem áreas da sua vida a qual você não deixa o Senhor entrar. Ou talvez você, em qualquer área da sua vida, você sente até bem um louvor, você sente a presença de Deus, fica emocionado e chora. Mas porque é o ouvinte esquecido, é aquele ouvinte que vai, senta, ouve, mas não pratica, aquilo que você está aplicando na sua vida são materiais fracos. De repente é seu eu, seu ego, a sua vontade, uma ideologia, uns princípios familiares teu, alguma coisa que você pensa que é bom por benefício. Mas o dia da dificuldade, o dia da chuva, o dia do rio, o dia do vento, vai dizer como está a sua casa. Porque aquele que pratica, aquele que aceitou a Jesus Cristo, aquele que pratica realmente a palavra de Deus, ele sabe que no dia da adversidade, no dia que se levantar os rios, no dia que se levantar os ventos e venha contra a casa dele, vai permanecer firme, porque o material que ele estabeleceu ali foi os princípios da palavra de Deus. Para ser cristão, meu amado, não adianta você ir numa igreja, você ouvir louvores, você cantar num coral, você está inserido em algum trabalho, mas não cumprir a palavra de Deus, você está se enganando. E essa questão de cumprir a palavra de Deus, ela trabalha em dois fundamentos aqui, em dois princípios, melhor dizendo. Qual? No presente, porque no presente nós enfrentamos a dificuldade do dia a dia e ela nos prepara para uma vida eterna com Cristo Jesus. Ninguém que é descumpridor da palavra de Deus vai ter encontro com Jesus. Ninguém que é desobediente, porque se eu não cumpro a palavra, estou desobediente, estou desobedecendo. Eu vou ter encontro na vida eterna com Cristo Jesus. Então toda vez que eu me preparo aqui, como um prudente, começo a obedecer a palavra, os princípios, eu me preparo para as dificuldades do dia a dia e me preparo para a dificuldade por vir. Qual é a dificuldade por vir? Um dia a qual a morte vai me alcançar e um dia também quando Jesus Cristo vir arrebatar a sua igreja. Eu estou me preparando porque eu sou cumpridor da palavra de Deus. Não adianta. Não adianta se enganar. A Bíblia é o princípio fundamental. Eu acabei de falar aqui acerca de homens que passaram por situações tremendas na sua vida e permaneceram firmes no Senhor. Você tem um livro na sua mão, a humanidade tem um livro nas mãos, a qual dá fundamento suficiente para passar por todas as dificuldades, ainda estabelece um princípio de eternidade. Você começa a romper aqui para chegar lá na glória. Se você tem vivido uma vida de fracasso, se você tem vivido uma vida de desânimo, se você tem vivido uma vida de altos e baixos, sem estabelecer, e quando estabelecer está firmado, ou seja, quando vem as dificuldades do dia a dia, sempre você cai, você começa a construir e cai, analisa, vê se você está colocando a palavra de Deus em prática, os princípios da palavra de Deus em prática. A humanidade está procurando, através de cursos, através de pessoas influentes, de frases, de livro, todo tipo de base para permanecer firme. Nós temos o livro da vida eterna, que é a palavra de Deus. Nós temos o livro que vai nos sustentar para o resto das nossas vidas. Que não há dificuldade que esse livro nos mostra que nós não venhamos superar quando colocamos ele em prática. Por isso eu te convido, leia, medite, fundamente sua vida, construa sua vida pautada na palavra de Deus. Não seja um ouvinte esquecido, que vai no domingo na igreja, que ouve louvor, adoração, mas não pratica, está perdendo seu tempo, procura outra coisa, porque isso não é cristianismo. O cristão tem como base a palavra de Deus, que é a regra de fé, que é essa palavra que nós caminhamos para dar frutos e ser abençoado. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha te despertar para a palavra, que você venha sentir prazer em cumprir a palavra de Deus e ele venha te dar várias experiências. E que se hoje, no cumprimento da palavra, venha te levar para a eternidade, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra foi abençoada, você venha dar um like, coloca um comentário aí, espalhe para um monte de pessoas, vamos evangelizar o Brasil, em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe tremendamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.